Olá, o Terra de Minas deste sábado vai relembrar o trabalho de artistas responsáveis por deixar o centro de Belo Horizonte mais colorido. A reportagem é de 2017. Esses novos murais coloridos, chamativos, foram feitos durante um festival de arte urbana. A proposta de trazer cor para a cidade veio de artistas mineiros que perceberam a quantidade de fachadas cegas, que são chamadas de empenas, no centro de BH. E elas não têm nada de arquitetura, elas são paredes lisas, que muitas vezes têm a melhor vista do prédio. Então é um problema de construção, problema de arquitetura, que eu acho que tem tudo para ser resolvido através da arte. Nós também vamos falar sobre hortas urbanas. Sabia que a ideia de trazer para a cidade a produção de hortaliças tem atraído cada vez mais empresários e pesquisadores? Uma horta urbana dividindo o espaço com os prédios. A ideia foi da professora Rosilene depois de uma pesquisa de mestrado sobre a área de sustentabilidade. Nós procuramos fazer disso aqui um laboratório ecossistêmico interdisciplinar de aprendizagem. E tem também a segunda reportagem sobre os afinadores de queijo. A gente vai conhecer um profissional que viajou até a França para aprender a técnica de maturação. É importante a cadeia do queijo, né? Desde o produtor até o consumidor, você tem várias fases aí. É onde eu me encaixo, que é o maturador, né? Que na França é uma figura muito conhecida, muito importante na cadeia do queijo. Ei, boa tarde. Por causa da pandemia do novo coronavírus, nós estamos exibindo programas já gravados. E hoje nós vamos rever o belo trabalho de um grupo de artistas que pintou esses painéis coloridos gigantes no centro de Belo Horizonte. A reportagem que eu fiz foi em 2017. Quem viveu ou passeou por Belo Horizonte entre as décadas de 1980 e 1990 deve se lembrar de uns murais enormes, pintados em alguns prédios que se destacavam pela cidade. Um deles ficava aqui, nas costas de um edifício residencial na Rua da Bahia, com a Rua dos Carijós. Eu lembro mais desta e tinha várias aí, mas eu não estou lembrando assim os detalhes. Na época chamava atenção, as pessoas comentavam? Comentava, sim, falando, ó, Belo Horizonte é lindo, a vista maravilhosa, né? Agora, você olha, só vê destruição. Nossa, Deus, que horror! Agora, tá um lixo. Pois é, com o tempo as imagens coloridas foram se apagando, descascando, até serem engolidas pelo cinza da cidade, junto das lembranças de quem já passou por aqui. Nem lembro, há muito tempo. Olha como é que tá feio, horroroso, né? E a gente tem que cuidar. Como o painel é uma obra de arte, ela tem que ser bastante valorizada, não é verdade? O seu Availton trabalha na rua e se recorda de quando as cores ainda eram vivas. Quando pintaram era muito bonito, há uns 10 anos atrás, por aí. 10 anos. Só que eu trabalho na rua aqui tem uns 8 anos, fora quando eu trabalhava na Amazônia, uns 20. Aí meu caminho era aqui, Carijós, pegando a Rua da Bahia para sair na Amazônia. Aí sempre eu passava, ficava admirado. Quando a pintura era nova, era mais bonita. Com o desgaste do tempo, foi corroindo, agora ficou assim, dessa maneira aí. Mas uns murais novos encantaram os belo-horizontinos. A Patrícia até parou para fazer uma selfie. Tá ficando diferente, a cidade tá ficando bonita agora. Meus filhos adoram, toda vez eles vêm e ficam tirando foto. Esses novos murais coloridos, chamativos, foram feitos durante um festival de arte urbana. A proposta de trazer cor para a cidade veio de artistas mineiros que perceberam a quantidade de fachadas cegas, que são chamadas de empenas, no centro de BH. Antigamente, os prédios, para serem construídos, eles podiam ser construídos um colado no outro. Então, eles faziam essas fachadas cegas para depois vir construir outro prédio. E como a maior parte do centro hoje é tombada, principalmente as mais baixas, as casas mais baixas, elas são tombadas, é muito difícil de subir prédio hoje em dia que vai tampar a visão das empenas, das fachadas cegas.
e elas não têm nada de arquitetura, elas são paredes lisas, que muitas vezes têm a melhor vista do prédio. Então é um problema de construção, problema de arquitetura, que eu acho que tem tudo para ser resolvido através da arte. E foi assim, a partir de uma ideia, que esta vista da cidade começou a mudar. O mural que a Priscila assina é esse aí, que representa a força da mulher. O meu trabalho mistura isso, o empoderamento feminino, o resgate da ancestralidade, né, da nossa ancestralidade brasileira, uma mulher negra ali, sua relação com as plantas de poder, né? Cada planta ali tem um significado. Eu espero que ela traga para a cidade tudo que eu desejo ali, né? Que é força, alegria, calma, beleza, coragem. Na mão direita dela, ela está segurando uma lavanda e um alecrim, que para mim é calma e alegria. Na mão esquerda é a dracena, que traz a força de Inhansã. E na cabeça, marantas, que é a beleza. Já o do Maza mexe muito com os belo-horizontinos. Meu trabalho ele sempre foi baseado muito na natureza. É o que eu gosto de pintar, é plantas e bichos. Eu cresci no interior, em Ouro Branco, e sempre trouxe comigo essa paixão pelos bichos e pela natureza. Teve um evento que eu fui fazer na Rússia, um festival, e teria que pintar uma fábula, e eu pesquisando uma fábula que tivesse animais para mim pintar, cheguei à fábula do galo e da raposa. E comecei a fazer o esboço sem nem raciocinar Atlético e Cruzeiro. Isso eu estava lá, nessa época eu estava em Barcelona, indo para a Rússia, não tinha nenhuma lembrança de BH e gostei. Quando eu desenhei o esboço eu falei, uai, mas é um galho e uma raposa, isso aqui não dá para me pintar na Rússia não, isso aqui eu vou guardar para minha cidade. E foi muito complicado, porque eu sabia que quando eu trouxesse isso para minha cidade era um tema muito delicado. Um tema sensível. Sensível, e a empena ela é vertical, então obviamente um animal ia ter que ficar por cima, o outro por baixo. E aí eu já sabia que ia dar aquela coisa, mas eu fui pesquisando e fazendo ao máximo uma forma que eu conseguisse manter eles num equilíbrio, que na verdade a imagem ela retrata um pré-embate. Os dois animais, apesar deles estarem super agressivos e tal, os dois estão num movimento de fuga. E eu fui, que nem na proporção, fui fazendo, encaixando. Eu fiz um movimento circular, se você for ver a imagem, ela tem um movimento circular que representa muito bem o negócio do yin e yang, que são os opostos. E antes da rivalidade dos clubes, esses animais eles já são rivais na natureza há muito tempo. Então, a priori é muito maior do que só Atlético e Cruzeiro. Só que aqui em Minas não tem como desvencilhar disso. Então, foi muito legal. O pessoal lá debaixo do mural o dia inteiro falando assim, o galo tá por cima, o outro, mas se a raposa com esse tamanho de boca pegar ele, acabou. O processo das pinturas foi acompanhado de camarote por quem passava pela rua Sapucaí, no bairro Floresta, que acabou virando mirante. É o primeiro mirante de arte urbana do Brasil, né? Que a gente tem notícia do mundo também, não podemos afirmar que é do mundo, mas do Brasil a gente tem certeza. É de onde de um ponto só a gente conseguiu ver todas as obras sendo feitas, né? O público pôde participar nesse sentido, acompanhar a feitura das obras, o que é muito interessante. Além da Priscila e do Maza, outros artistas foram convidados. Esse mural é do Ácido, que é uma dupla de Fortaleza, que a gente é fã há muito tempo. Eu conheci eles no Rio. Eu interpreto que são as duas cabeças grandes, são como se fossem duas entidades que, através da boca, estão curando, soprando e curando as duas pessoas, os dois personagens que estão ali no meio. É um trabalho bem psicodélico, sabe? A interpretação é livre, é um trabalho cheio, riquíssimo em detalhes, em quantidade de elementos. O primeiro lá fala de carnaval,
né? Que é o da Marina. O da Marina Capdevila, que é uma espanhola, nossa convidada aqui. Ela quis retratar o Carnaval de Belo Horizonte, então a velhinha ali está segurando o estandarte do Bloco da Praia da Estação, que é nosso ícone do Carnaval de Rua de Belo Horizonte. Depois tem o megafone também, que é uma coisa que o nosso carnaval também, ele não é só um carnaval de alegria, ele sempre esteve envolvido um pouco com o carnaval de protesto, como que fala? De resistência. De ocupação das ruas. Então ela trouxe esses elementos aí que retratam o nosso carnaval especificamente. E é um ponto onde o Bloco da Praia da Estação passa todo ano, então esse ano vai ser um moment. E depois os outros dois que falam de cura, né? Então acho que a gente conseguiu fechar uma temática bem importante para o nosso, de acordo com nossa ideia de festival mesmo, né? Que é falar retratar a cidade. O Masa conseguiu muito bem, a Marina, e depois os outros dois, o do Ácido chama As Curandeiras, e o meu fala de cura também. Então é isso, é saúde, alegria. Acho que a temática geral aí é o que a gente quer para a cidade mesmo. Esse conjunto de obras a céu aberto funciona como um convite para desacelerar, contemplar, uma intervenção colorida no meio de um dia corrido. São lindas, a gente gosta muito. Né? A gente até comentou hoje que a gente ia ficar aqui para ficar olhando, porque é muito bonito. Esse grito chamou a atenção do Sérgio, que está sempre de passagem. Eu acho muito bonito, acho uma coisa diferente, né? Que vem valorizar a cidade de uma forma alternativa, uma arte que vai tocar o olhar do popular, né? Nossa intenção é envelopar esse horizonte aí. Vocês aguardem que os próximos festivais, a nossa meta é fechar esse horizonte, né? Porque a ideia é montar aqui como um mirante mesmo oficial de arte urbana. Inclusive, é o primeiro mirante do Brasil. Belo Horizonte tem um grande potencial para se tornar uma das principais cidades de street art no mundo. Pela quantidade de empena que a gente tem, pela geografia da cidade. Que permite esse mirante. Permite, né? Não só esse, a gente tem vários mirantes em Belo Horizonte, na qual você para e olha assim, tem 10 fachadas cegas. Para os muralistas, essas pinturas que agora fazem parte da cidade são como telas públicas, quadros enormes, dados de presente para BH. Arte que, para se admirar, não tem que entrar numa galeria, num lugar fechado. Aqui é o contrário. São os murais que entram no cotidiano das pessoas, sendo absorvidos pelos olhares atentos e desatentos de quem passa, de quem para, de quem circula por Belo Horizonte. A arte cura. Arte cura. A arte cura, com certeza. Cura a gente que faz, cura as pessoas que vêm, cura o cinza da cidade. Se a gente começar a trazer isso, daqui a pouco vai todo mundo ter que passar na Sapucaí para tirar uma foto, tirar uma selfie, falar, eu vim aqui ver o cura. A gente quer vir pelo menos um dia de turismo, né? Ver todas as empenas, vir aqui no mirante, ver o pôr do sol. O turismo eu acho que é tudo que a gente precisa aqui, porque a cena de Belo Horizonte é muito forte. Falando ainda sobre a capital mineira e também do ano de 2017, a gente vai mostrar agora uma reportagem sobre as hortas urbanas. Seja no alto de prédios ou até mesmo do lado de shoppings, ter uma horta pertinho de casa virou tendência. Uma cozinha universitária a todo vapor. Concentração no nível máximo para não errar no tempero, no ponto e ainda entregar tudo no tempo. Nessa área, basta um ingrediente com procedência duvidosa ou que demore a chegar para desandar tudo. Mas a solução para esse dilema estava logo ali. No andar que fica acima da cozinha, tem um terraço que é usado pelos alunos como espaço de convivência. Só que uma parte dele estava desocupada. Aí professores e alunos criaram uma horta para resolver aquelas questões da gastronomia, mas que também acabou sendo adotada por outros cursos da faculdade.
uma horta urbana dividindo o espaço com os prédios. A ideia foi da professora Rosilene depois de uma pesquisa de mestrado sobre a área de sustentabilidade. Nós procuramos fazer disso aqui um laboratório ecossistêmico interdisciplinar de aprendizagem. Ecossistêmico por quê? Porque é juntar a ecologia de saberes. Então é o saber da gastronomia, o saber do mestrado, das pesquisas, o saber da arquitetura para fazer todo o projeto arquitetônico, da otimização desses espaços, o saber da nutrição, com as propriedades nutritivas das plantas, o saber da biologia, sobre o plantio, a botânica, o mapeamento dessas plantas, a consultoria técnica também, que nós procuramos parcerias com a comunidade, o próprio saber popular, que é muito importante. Então nós temos senhoras que vêm aqui e dão aulas para a gente sobre as plantas, sobre o conhecimento que elas têm vasto dessas plantas. E muito a participação dos alunos. E foi um bem bolado que deu certo, viu? Se tinha que construir o espaço, chama o pessoal da área. A arquitetura ela envolve a questão estrutural. Então a gente está aqui num elemento de bambu, que ele faz a proteção sombrites desses elementos, dessas plantas, para garantir aí a questão de ventilação e insolação adequada para cada espécie. E também tem outros elementos, como bambu, é o bambu que eu falei, tem os pallets, tem os elementos para serem plantadas, as latas. Com certeza, a gente consegue botar em prática todas as nossas matérias, desde como montar um pallet, desde como colocar ele aqui na estrutura, tudo. A gente planejou todo um espaço de convivência para promover, para acolher os estudantes mesmo, e utilizando sempre, reaproveitando materiais, igual a gente fez esses puffs com pneus. Tem aquele escaninho que a gente aproveitou a gente utilizou pallets para fazer. Então é um espaço bacana de integração de todos os estudantes do prédio. Se não fosse por essas coisas e pelas cadeiras ali, seria um espaço desperdiçado. Com a estrutura pronta, só faltava plantar. Aqui já está dando de tudo, como pimenta, beterraba, morango, ora pronobis, um mix saudável. Foi necessário montar um esquema para cuidar das plantas, limpar o espaço. O pessoal do curso de moda chegou junto nessa etapa. Nós fizemos a forração dos coletores, primeiramente, com resíduos de malharia, e fizemos as oficinas lá na moda. Depois fizemos os aventais para o plantio, resto de banner, e customizamos então com algodão, com retalhos. Na sequência, depois que fizemos o plantio, com os resíduos nós fizemos técnicas artesanais para desenvolver os macramês, os tricôs, os crochês, para o plantio, então, das mudinhas que foram semeadas. Horta em terraço, no centro da cidade, dá certo? As plantas sobrevivem, no caso de poluição? Sobrevive, Claro que a gente tem que ter um cuidado com a poluição, Usar bem, lavar bem as verduras depois, plantar mais a parte de folha que dá para a gente poder limpar bem. Mas produz muito bem, é um espaço que estava ocioso, que é bem aproveitado aqui, E todo mundo pode fazer isso. Com pequenos espaços que a pessoa tiver em casa, ela pode ter uma pequena horta. Depois de todo esse trabalho a várias mãos, será que aquele problema lá do início do pessoal da cozinha foi resolvido? Aqui nós colhemos nossas verduras, nós temos nossas ervas, pimenta, temos quiabo, aqui tudo que a gente prepara na cozinha, nós colhemos aqui e nós temos o quê? Certeza da qualidade do que nós colhemos. A qualidade tanto nutricional quanto o quê? Sem agrotóxicos, sem conservantes, então o sabor é diferente. A horta invadiu mesmo as cidades grandes. Você está passeando no shopping, olha uma loja de roupas, sapatos, mas aí resolve entrar numa fazenda? É isso mesmo. Aqui tem frutas, hortaliças, tudo fresquinho. Tem também lojinha de jardinagem e um restaurante que só usa produtos naturais. Mas o coração mesmo deste espaço é este aqui, que é a horta, né, Juliana? Exatamente, Vladimir. Como é que foi a ideia de criar um espaço desse dentro, ao lado de um shopping, no meio da cidade? A ideia surgiu de uma visita minha aos Estados Unidos e para solucionar um problema no Brasil. Não sei se você sabe que quase 70% de tudo que é produzido no país hoje de alimento acaba indo para o lixo. A cadeia é muito grande. E a ideia de trazer uma horta para dentro da cidade é encurtar essa distância entre o alimento e o consumidor e reconectar as pessoas ao seu alimento. Aqui são produzidos 40 mil pés de hortaliças por mês. Olhando assim, de pertinho, você pode pensar: eu já vi esse tipo de cultivo, hidropônico, Mas não, o sistema aqui é aquapônico e tudo começa nestes tanques com peixes. Aqui nós temos um sistema chamado aquaponia.
que é a nutrição das plantas através da urina e das fezes do peixe mesmo. Eles produzem amônia e nitrogênio e isso é quebrado em nitrito e nitrato, que é o que a planta absorve. Essa espécie de adubo deixa as plantas mais resistentes e vistosas, tão bonitas que para visitar tem que pôr até uma proteção especial. E a gente tá aqui de touquinha, tem esse cuidado, a gente teve que higienizar as mãos porque é uma estufa totalmente preparada. A gente pode ver esse espaço, tem aqueles ventiladores lá atrás e aqui hoje está um dia muito quente aqui na capital e aqui está fresquinho, né? Tem um sistema muito interessante que vocês fazem, né? Exatamente. A gente desenvolveu um software e um hardware para controlar a temperatura aqui dentro. Por isso que a gente não precisa utilizar nenhum agrotóxico e a planta cresce com muito mais frescor e sabor. A produção de mudas é intensa, porque o que nasce aqui vai para aquele hortifruti lá de fora, para o restaurante e para sacolões que vêm comprar em maior quantidade. A gente tem 3 tipos de alface, a lisa, a romana e a crocante, são sementes importadas da Holanda. E também temos outros cultivos, como agrião, folha de beterraba, salsinha, cebolinha, basilicão, que é o manjericão original, e outras várias, né? Coentro, tomilho, sálvia, isso tudo para compor uma cesta de produtos para você colocar na sua mesa. Aqui eles também fazem visitas guiadas, até porque não é todo dia que você vê por aí uma fazenda dentro de um shopping. Essas 2 professoras ficaram de queixo caído com essa estrutura. Fantástico, eu achei um projeto maravilhoso dentro de uma área urbana, né? A gente tem uma fazenda urbana, um campus urbano e até mesmo para trazer crianças, né? Para entender o processo de desenvolvimento de planta, ajudar numa reeducação alimentar. Então é uma proposta fantástica, eu estou assim encantada com todo o processo. A gente não conhecia, a gente veio conhecer aqui e a gente tem interesse, né, em fazer parceria, verificar a qualidade da água e trazer nossos alunos para entender também o processo. E a partir daí, multiplicar essa ideia, porque esse é o tipo de iniciativa que todo mundo esperava, todos nós precisamos, mas que ainda poucos tiram do papel. Bem incentivador, na realidade, uma cultura de alimentação mais saudável, você buscar produtos de melhor qualidade, tentar tá adquirindo os produtos diretamente com o fornecedor, então essa proposta é até educativa na realidade. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos mostrar a segunda reportagem sobre os afinadores de queijo. O Odilon Amaral conheceu um profissional que foi para a França conhecer as técnicas de maturação. Até já! Chegou a hora da segunda reportagem sobre os afinadores de queijo. Na semana passada nós explicamos o que esse profissional faz e agora a gente vai aprender algumas dicas das técnicas de maturação. O afinador é uma pessoa dedicada e apaixonada pelo queijo. Em Minas, é uma atividade que vem conquistando adeptos amadores e profissionais. Você tem o queijeiro, né, que é o produtor, você tem o afinador de queijo. Como é que se chama agora o aficionado do queijo? Que é essa pessoa que compra o queijo naquele primeiro estágio, que vai deixar ele curando, maturando em casa, já tem até a bancadinha de madeira, a tampinha de filó. São os apaixonados, tipo eu. Que a gente identifica o queijo e diz assim, olha, eu vou maturar em casa um queijo desse. O que a gente recomenda é que faça isso em tábua de madeira. Você não matura queijo em louça nem em vidro, né? E que ele tem que ser protegido, tem que ser virado, tem que ser acompanhado, né? Se você não quiser fungo, você tem que lavá-lo a cada 2 dias, para que você mantenha a umidade dele e ele não venha a trincar, né? Então hoje nós estamos vendo muitas pessoas apaixonadas com queijo e fazendo essa maturação em casa. Isso é muito interessante, desde que se conheça o queijo, né? Porque degustar queijo é degustar história. Se você vai degustar um queijo e não conhece a história dele, você perde o senso do paladar, né? Agora tem muita gente se divertindo com isso, né? Virou um passatempo ter aquele queijinho, o cantinho do queijo em casa, né? Igual nossos avós tinham, né? Exatamente, exatamente. A gente tem tido a oportunidade de ser consultado sobre isso. A pessoa pergunta, mas onde que eu tenho um lugar melhor na minha casa para fazer? Eu digo, olha, onde não bata sol, onde a temperatura não mude repentinamente, onde você não tenha corrente de vento que venha secar seu queijo rápido, né? Então a gente vai orientando e já tem muitas pessoas fazendo isso em casa mesmo. Eles são os afinadores amadores, né? Isso é interessante para nós. É o que faz por amor mesmo. Por amor, por amor. Né? E o queijo é amor, é paixão. Quem que não é apaixonado por isso aqui?
João Belo começou a aperfeiçoar um tipo particular de maturação de queijo há 3 anos. Ele escolheu os que vêm da região do Cerrado Mineiro para dar um tratamento afrancesado. Esta é a mesa. Cafezinho e queijos. Queijos de vários tipos, vários estágios de maturação. E este é o João, que é o autor não só da composição da mesa, mas também desse processo dos queijos. João, conta um pouquinho dessa história pra gente. Bom, aqui a gente tem alguns queijos de mesma origem, né, da região do Cerrado, maturados de forma diferente. Esse é um queijo fresco, novo. Esse já tem algum tempo, é um meia cura. Você vê que ele já está mais macio. Quanto tempo? Esse aqui deve ter uns 30 dias e esse uns 5, 6, 7 dias. E aqui? Aqui é maturação minha, né? Esse é um queijo maturado com a cerveja preta, uma cerveja escura. Esse é maturado com salmoura, né? Todos na faixa aí de 5, 6 semanas. E esse é maturado com mofo. Então vocês podem perceber que todos têm uma certa cremosidade, né? Resultado desse processo de maturação que leva a ter essa característica. Agora, queijo com salmoura, queijo com cerveja, no caso cerveja preta, peraí, e queijo com mofo. Então me explica direitinho essa história. Ô, Dilon, vamos sentar então, bater um papo a respeito do queijo, que a conversa não é muito curta, não. Vamos lá. Bom, tudo começou, né, nessa casa quando eu comecei a guardar o queijo na geladeira e dentro de uma caixa e isso propiciou uma condição para o queijo que ele desenvolveu de forma diferente. Ele ficou mais cremoso, as pessoas começaram a gostar e tal, e aquilo foi me despertando. E despretensiosamente, para conservar o queijo só. Exatamente. Uma vasilhinha de plástico na geladeira, igual todo mundo faz. Total. E uma amiga francesa que me recomendou que guardasse o queijo dessa forma, né, que conservava melhor o queijo, porque a geladeira é muito seco, né? Quando você deixa o queijo aberto, ele resseca. E aí ficou semelhante mais um pouco do que esse queijo, do que esse, né? Porque no ambiente úmido o mofo desenvolve e o mofo ele provoca alterações no queijo, né? Que ele fica mais macio, como existem os queijos de mofo branco, né? O camembert, o brie, né? Bom, e com isso foi me despertando a curiosidade. Eu na minha adolescência, eu fiz um curso de laticínios lá em Juiz de Fora, que é uma escola muito bacana, ainda funciona hoje. Isso tudo foi aflorando com o tempo, né? Interessante, a vida da gente é uma coisa muito bacana, assim. E aí, com isso, eu comecei a prestar mais atenção e aí já comprei, falei, bom, vou comprar uma geladeira para fazer só isso, né? E a coisa foi desenvolvendo. Aí surgiu uma oportunidade de fazer um curso na França com um comerciante de queijo, maturador de queijo, que fazia uma grande parte da cadeia, né? Que isso é importante, a cadeia do queijo, né? Desde o produtor até o consumidor, você tem várias fases aí. É onde eu me encaixo, que é o maturador, né? Que na França é uma figura muito conhecida, muito importante na cadeia do queijo. Bom, e aí eu fui com muitas perguntas lá para esse estágio, né? Voltei com algumas respostas e mais um monte de perguntas, porque é muito rico isso, trabalhar com alimentos, né? Com fermentação, né? Com coisa. Bom, eu voltei e aí fiz uma parceria com uma microbiologista e fiz vários experimentos para ver qual que seria mais interessante. E vi que o queijo se enquadrava numa categoria, numa família de queijos que tem muito na França, que é a casca lavada. Você lava o queijo com bebida ou com salmoura, né? E aí você inibe o crescimento do fungo, né? Como vocês estão vendo aqui, esses dois. Esse já é com fungo. E esse processo, ele cria condições através da flora bacteriana do queijo, das enzimas, é um processo mais técnico, né, que dão essas características para o queijo. No caso do casca lavada, ele tem um cheiro muito ativo, né, por conta do enxofre que desenvolve nesse processo, mas, por outro lado, tem uma cremosidade, né, muito grande que atrai muitas pessoas. É muito interessante.
como é que o consumidor gosta de um queijo, de ver um queijo cremoso, né, de ver uma coisa desse tipo. Tem uma turma que acha isso muito bacana. O queijo com salmoura universal, né? Todo mundo conhece. Agora, o queijo lavado com a bebida alcoólica, né? Pode ser uma série de bebidas. Sim. Por que a sua opção pela cerveja, e no caso a cerveja preta? Bom, essa cerveja especificamente, eu gosto muito dela. Então eu comecei a fazer uma experiência com ela. E ela é muito rica, além do malte tostado, ela leva chocolate e coisa. Então ela é até meio cremosa, né? E aí fui fazer e gostei muito do resultado, né? Então hoje eu tenho esse queijo lavado nessa queijo gostou dela também? O queijo gostou desse. Eles foram um bom casamento. Então uma coisa muito importante que eu acho no trabalho do maturador é justamente trazer o produto do produtor de queijo, trazer o queijo, maturar e apresentá-lo de forma diferente, porque você vai estar abrindo novos mercados para o produtor. Porque Minas Gerais, segundo a estatística, tem 30 mil produtores de queijo, né? Então é muito queijo para ser maturado. E a maturação hoje, ela não deve chegar a 5% do queijo produzido. Então é muito importante essa valorização do produtor, né? O rebanho precisa ser sadio, né? Muito importante para o leite cru, né? Tem que ser um rebanho sadio, boas práticas no manuseio do leite, do queijo, né? E transporte e tudo, para você ter um produto rico, mas sadio, né? Então isso é muito importante na cadeia do queijo, né? Agora falando um pouco então da sua cadeia de formação. Sim. Qual era a sua profissão antes? Você se aposentou, aí adotou esse novo ofício? Pois é, as coisas caminharam meio em paralelo, né? Eu tinha uma empresa de estudos ambientais, né? De avaliação de impacto, de grandes empreendimentos, na mineração, energia e tal. E essa paixão, vamos dizer assim, pelo queijo começou antes de eu me aposentar, né? E aí aposentei e hoje trabalho até mais do que eu trabalhava antes, né? Mas muito mais prazeroso, né? Porque você está trabalhando em casa, com um produto que as pessoas... Que eu falo assim, o melhor presente que tem, porque eu participo de feira também, o melhor presente é o seguinte, quando a pessoa corta o queijo e põe na boca e dá aquele né? Porque é espontâneo, né? Então não precisa dizer mais nada. O que vale no fim é isso aqui, né? O que vale é o produto, queijo. Você conseguir apresentar um produto que as pessoas gostem, né? Porque não adianta você maturar um queijo que ninguém queira comer, né? E a gente que vai ficar só olhando? Então vamos participar da mesa, Fábio e Pacheco, né? E vamos terminar a nossa entrevista aqui comendo um queijo e tomando um cafezinho. Vai ser uma dificuldade, viu? Nosso encontro de hoje fica por aqui. Todas as reportagens você consegue assistir lá no Globoplay. E na semana que vem, olha só, a gente vai contar a história de um homem que faz música tocando sinos. Ele ficou conhecido como o primeiro solista de sinos do Brasil. E a gente vai mostrar também o distrito de Itabira e Poema. Lá tem uma igreja que foi reconstruída pelos moradores, que está sendo usada até para fazer casamentos. E tem também, por fim, a terceira reportagem sobre os afinadores de queijo. Então é isso, muito obrigada pela companhia. Você fica agora com o Rolê nas Gerais. Tchau!